Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Hippler, capítulo 1, exercício número 14. Vamos ao enunciado. Determine a resultante das forças interna, normal e de cisalhamento no elemento na seção BB, cada uma em função de θ. Represente esses resultados em gráficos para θ maior que zero, menor que 90 graus. A carga de 650 N é aplicada ao longo do eixo do centroide do elemento. Bom, então eu vou utilizar aqui o próprio elemento para destacar o corte ali na seção e fazer a representação da força normal e da força cortante. Então eu vou pegar essa parte aqui de cima, tá? Tanto faz aí aqui. Quiser pegar, aqui tá o corte BB, tá? Que forças a gente tem? Aí, normal à superfície, né? Ou seja, perpendicular à superfície, a gente vai ter aí a força normal, tá? Saindo da seção, né? Representa positivo. E paralelamente à seção, tá? Vou colocar aí rotacionando no sentido horário, sentido positivo. A gente tem aí a força cortante, tá? Então, para facilitar, eu vou colocar aí o sentido dos eixos, né? No sentido da normal e da cortante. Então, eu ponho nesse sentido aqui, em direção ao eixo X. E para facilitar, vou colocar nessa direção e sentido o eixo Y, tá? Então, a gente, para facilitar, vai decompor essa força aqui nessas direções. Então, vou colocar aqui o eixo Y, né? Paralelo ao eixo Y. E vou colocar aqui paralelo ao eixo X, tá? Para fazer a decomposição dessa força. Então, eu vou precisar do ângulo, né? Então, aqui, ó, com a horizontal, eu tenho o ângulo θ, né? Que seria esse ângulo aqui. Aqui seria 90 menos θ. E aqui eu tenho o ângulo θ novamente. Então, fazendo a decomposição, essa força eu vou decompor em uma componente aqui, nessa direção e sentido, que é paralela a Y, e uma componente vai vir aqui, que vai ficar paralela a X. Essa componente, ela tá junto com o ângulo, então fica o 650 vezes o cosseno de θ. Essa componente, ela tá sem o ângulo, então ela fica o 650 vezes o seno de θ. Então, fiz a decomposição. Agora, a gente aplica aí o equilíbrio. Então, o somatório das forças em X, isso igual a zero. Meu referencial, né, tá nesse sentido aqui positivo. Então, eu tenho a normal, né, positivo, e tenho essa componente aqui, ou seja, menos, que está no sentido oposto, 650, que multiplica o cosseno de θ. Isso tudo igual a zero. Então, a gente vai ter aí que a normal é igual a 650 vezes o cosseno de θ. Então, temos aí a força normal em função do ângulo θ. E, fazendo o somatório de forças em Y igual a zero, meu referencial está nesse sentido, nesse sentido aqui, direção positivo, a gente tem lá em Y, a gente vai ter a cortante, tá? E aqui o oposto, né, no sentido oposto, temos 650 que multiplica o seno de θ. Então, menos 650 que multiplica o seno de θ. Isso igual a zero. Então, a gente chega aí na equação que a cortante fica igual, passa para lá, o 650 vezes o seno
de θ. Então, temos a cortante em função de θ. Agora, a gente vai fazer aí os gráficos. Então, desenhar o eixo vertical. Eixo horizontal. Já vou desenhar aqui os dois. Tá. Então, o que a gente vai ter aí? Aqui vai ser o gráfico da normal, que está aí na unidade de Newton, tá? Aqui vai ser o θ, que está na unidade de graus. O θ, ele quer de 0 a 90. Então, de 0, vou marcar aqui 90, tá? Aí, o que a gente vai ter para o gráfico da normal? É 650 cosseno de θ. Se o ângulo for 0, cosseno de 0 dá 1. Então, eu tenho aqui que vale 650. Se o ângulo for 90, o cosseno de 90 é 0. Então, a normal dá 0. Então, eu tenho aqui o gráfico, tá, da normal em função do ângulo. E aqui eu vou ter a força de cisalhamento, força cortante, em Newton também. E aqui o θ, que vai estar em graus. Também de 0 a 90. Aí a gente vai ter que é V igual a 650 seno de θ. Então, seno de 0 é 0. Então, a cortante para o ângulo 0 é 0. E o seno de 90 vale 1. Então, a cortante dá 650. Vou marcar aqui 650. Quando for 90, tá aqui. Aí a gente tem o gráfico do seno, que sai ali de 0 e vai até os 650. Tracei já aqui para mostrar que é esse valor. O que isso está nos representando? Se tiver aqui, ó, θ igual a 0, a gente tem só a força normal, né? Aqui, ó, 650, cortante 0. Se for um corte na vertical, aqui, em 90 graus, a gente vai ter normal 0, né? Porque essa força aqui vai ficar paralela à força cortante se eu fizer um corte dessa maneira. E aí a gente vai ter só a força cortante, que é 650. Em qualquer ângulo entre esses valores, a gente pode achar aí os valores correspondentes de cada uma, da normal e da cortante. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!